o que é adoração, né? Será que é apenas cântico ou música, né? E é verdade que existem louvores e orações que não passam do teto, infelizmente, né? Tem muito louvor e oração realmente que bate no teto. Mas eu queria, para responder essa pergunta, presbítero Maciel, ler uma passagem bíblica que está aqui em Números, capítulo 2, verso 2. Os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naazon, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. Então ele vai falando aqui sobre cada uma das tribos. Mas eu quero me concentrar aqui no primeiro versículo. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Há pouco tempo atrás, né, as cidades que eram fundadas, a primeira coisa que era erguida numa cidade era a igreja. Interessante porque lá na Europa você tem as igrejas com a cruz, são as igrejas e as cidades de domínio católico, e você tem as igrejas com um galo em cima, que na verdade é o símbolo das igrejas protestantes, as igrejas evangélicas. E a partir daquilo tudo se construía. Essa lógica, na verdade, pode ser advinda de mera tradição, mas ela tem uma base bíblica, que era esta ordem que Deus deu para o povo de Israel. Quando eles chegaram no deserto, eles deveriam formar o acampamento, e no centro do acampamento ficava a tenda da revelação, onde se localizava a presença de Deus. Então você veja que a ordem de Deus era que ele ficaria no centro do acampamento, no centro da vida do seu povo, e o povo ficaria ao redor. Então, no centro da vida do povo de Deus estava o próprio Deus. Isso nos diz muito sobre o que é adoração. O escritor John Wimber, um famoso compositor de músicas e hinos do século passado, ele nos disse certa vez que nós adoramos a Deus quando nós fazemos a vontade do Pai em detrimento da nossa própria vontade. Então nós negamos a nossa vontade e fazemos a vontade do Pai. Aí nós adoramos a Deus. E é justamente isso. Adorar a Deus não é simplesmente cantar no culto. Adorar a Deus pressupõe que Deus seja o centro da sua vida. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, quando você faz de Deus, né, o seu principal, quando você deixa a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você está adorando a Deus. E você expressa a sua adoração por meio de louvores. Mas você sabe que antigamente não era assim? Como que era a adoração nos tempos bíblicos? Como era a adoração nesses tempos em que o povo de Israel foi orientado por Deus a montar o seu acampamento ao redor da tenda do encontro? Quando alguém queria adorar a Deus, levava até essa tenda, né, havia uma cerca, né, formada, a cerca era constituída por linho, e o povo levava a sua oferta, que era um animal, normalmente, ou então ofertas de cereais. Eles levavam para o sacerdote. Normalmente era um animal, eles levavam para o sacerdote e entregavam na mão do sacerdote na entrada. Naquela entrada, não era no tabernáculo, era na entrada do pátio. Era na entrada do pátio do tabernáculo.
sacerdote pegava aquela oferta, levava para dentro. Ali havia um altar, o altar do sacrifício. O animal ele era morto, era sacrificado e era queimado no altar. Em seguida, o sacerdote descia e havia ali a pia. Havia uma pia ali na qual ele se lavava. Ele lavava as suas mãos ali para que não entrasse no tabernáculo, né, com as mãos sujas. Os sacerdotes, eles revezavam no serviço do tabernáculo, entravam no tabernáculo, que era dividido em duas partes. Havia o lugar santo e o santo dos santos. Mas no santo dos santos, eles só entravam uma vez ao ano e era o sumo sacerdote que entrava. Eles entravam normalmente no lugar santo. Ali Deus falava com eles em frente a um outro altar, que era o altar do incenso. Queridos, a adoração a Deus acontecia dessa maneira. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava com sangue de um cordeiro no Santo dos Santos, separado do lugar santo por um véu espesso, e lá no lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, ele então ministrava e espargia o sangue sobre aquele lugar. Isto era adoração. Então, a adoração do povo de Israel era o serviço que eles prestavam a Deus. O pastor Misael citou aí o caso de Abel e Caim. Como que eles adoraram a Deus? Por meio do sacrifício que eles fizeram. Então, o sacrifício que eles apresentaram a Deus foi a sua adoração. Então, aí você percebe que adorar é muito mais do que você simplesmente cantar ou tocar. É um conceito muito amplo, mas o principal e o que deve ficar em nossos corações, que adorar, sobretudo, é colocar Deus no centro das nossas vidas. É oferecer uma vida de sacrifícios a Deus. Então, este é o principal conceito, essa principal razão da adoração. É interessante porque, se você pegar o hebraico e o grego, você tem várias palavras para adorar, palavras que não significam somente o cantar, mas giram em torno desse serviço que era feito no tabernáculo e para o qual, tudo bem, o tabernáculo hoje não existe, o sacerdócio levítico foi abolido, mas o conceito de adoração permanece o mesmo para os nossos dias.